Nós vamos falar hoje sobre coordenação motora na criança, no adulto, e será uma live prática, tá? Já com exercícios e com lições que a gente pode aplicar na nossa vida, tá? Tô só esperando a Patrícia entrar. Eu tenho feito uma sequência de lives sobre o movimento. Então, a primeira pessoa que eu convidei nessa sequência foi um médico pediatra. Nós falamos sobre movimento e dor. Depois, eu convidei uma físio para falar sobre movimento e artrite, foi a Fabiana. Depois, eu convidei a Cristiane. Aqui está dizendo que ela não pode participar. Vamos tentar de novo, Patrícia? Aí, enviei de novo a solicitação. Depois eu convidei a Cristiane Barcelos, uma pedagoga, e nós falamos sobre o movimento e o aprendizado. E hoje, eba! A Patrícia, deu bem na hora, hein, Patrícia? Se tivesse combinado. Vamos ver se a gente fica no ar, né? Vamos ver. E hoje, então, vem a Patrícia Ferreira Guedes, ela é uma fisioterapeuta. Depois de um tempo conversando, nós descobrimos que somos mais ou menos do mesmo tempo de físio, temos vários amigos em comum, temos um trabalho bem parecido, uma forma de pensar. E, Patrícia, queria que você falasse um pouquinho de você. Boa noite, muito obrigada, minha amiga Renata, querida, que o livro nos uniu, né? Isso foi aí. A Ingrid, né? O livro da Patrícia. Foi... Mostra aí, Patrícia, pode mostrar, que é um livro muito gostoso. Vou inverter ele, que eu acho que dá certo, quer ver? Tá. Ó. Legal. Ó, que legal. Tá, é o livro de postura infantil. Pronto, espera aí. Aí consegui. E esse livro eu fiz assim faz 2 anos praticamente, faz 2 anos agora. E é sobre é um manual de referência para a gente conversar com a criança, porque eu sinto que às vezes os pais, ou mesmo nós, físios, educadores físicos, a gente fica muito perdido, a gente quer muito que a criança fique numa postura melhor e a gente fica... Arruma, endireita, e enfim, alguns comandos são bem-vindos quando você está num setting terapêutico, né? Que existe um ponto-chave que você fala para a criança, apoia o quadril, cresce a cabeça, mas no dia a dia isso fica muito solto e a criança não consegue captar tudo isso. E para a criança... ou mesmo pra gente, se alguém chegar pra gente e falar, arruma sua postura, você mesmo se sente invadido, né? E aí que eu acho, Rê, que tem muitas banalizações em torno de postura, né? Eu sei que tem um pessoal muito sério, que estuda muito, graças a Deus, mas também tem um pessoal que banaliza, que diz, não é tão importante assim e tal. A gente que acompanha as crianças todo dia. A Mariana, essa moça é muito legal também. Olha, tem muita... Eu só vou falar um oi bem rápido aqui no meio da Fale quando você quiser. Porque eu tô vendo sua aqui irmã... os amigos queridos. A Lucy, faz um tempão, dá parabéns para ela atrasada. Ai, tem que bastante delícia. gente de um tempo que eu não vejo e uns amigos. Obrigada, viu? A Minha Isa tia também. A sua tia, um beijo para sua tia. A Isa é uma menina, né, uma física que eu dei aula agora na São Camilo. Nossa, muita gente querida aqui, sejam todos bem-vindos. Mas então, voltando, aí eu achei assim, por necessidade, escrever o livro, porque eram conceitos assim que eu vinha trabalhando, experimentando no dia a dia de consultório mesmo, e também no dia a dia de ensino, né, e aprendizagem com alunos, estagiários de fisioterapia, e aí nisso eu percebi que tinha um corpo importante para a gente dialogar e deixar isso como não só um conceito de trabalho, mas como uma dica. Lógico que eu me baseei muito no livro da Ângela Santos, que ela fala do cidadão, do corpo, né? É muito interessante o livro dela, que ela vai dando dicas de como você se arruma no corpo, né? Isso é muito bom. Mas enfim, é tudo isso. Eu fiquei emocionada aí, direciona. Que joia! Não, tá ótimo. Nós temos uma amiga em comum, uma colega minha de turma, a Ingrid. Hoje ela é presidente do Crefito 9, que é lá em cima, acho que Mato Grosso, Tocantins, pega aquela parte lá. E ela um dia me mandou um direct no Instagram
do livro da Patrícia, porque ela sabe também que eu trabalho com criança e adolescente, e assim nos encontramos e começamos a trocar as nossas figurinhas. E é muito boa Então, essa troca. muito, muito, já aprendi muito com você, E Patrícia. eu com Obrigada você. mesmo, viu? E eu Muito com obrigada você. mesmo, que Sim, ótimo. essa mulher é demais. Meu Deus, muito antenada. Então, gente, é o seguinte, nós vamos falar então um pouco sobre a coordenação motora. Vem sempre algum conceito, não vou dizer nem que está errado, nem que está certo, nós vamos definir aqui os conceitos, tá? Mas é muito assim, nossa, ele tem letra feia, a coordenação motora dele é péssima. Ah, ele não consegue pular a amarelinha, nossa, a coordenação motora dele é péssima. Então, o que é, Patrícia, o que é coordenação motora? Tá, Vamos nossa, começar por aqui. brilhante e brilhante a contextualização, né? Porque a criança, quando vai se desenvolvendo, são muitas habilidades que permeiam esse desenvolvimento. E Uhum. e algumas vezes, muitas habilidades acabam não sendo exploradas. E aí que vem a questão dessa criança, em algum desempenho motor, não ter uma habilidade tão bem desenvolvida. E aí Uhum. fica esse rótulo, é ruim nisso, é feio nisso, porque a gente acaba tendo pouco vocabulário, que eu acho, né? E para lidar com essa questão, com esse gap que existe, Tá. com esse buraco. Coordenação motor em si, ela reúne muitas habilidades, ela vai reunir o ritmo, ela vai reunir a lateralidade, ela vai reunir a cadência entre o espaço e o tempo, que daí vai dar o ritmo, que a gente consegue desenvolver uma ação. A coordenação motora grossa ou global, ela é do corpo todo. A Uhum. motora fina é tudo aquilo que eu preciso fazer para conseguir um gestual muito específico. Abrir a porta, encaixar alguma coisa, abrir uma garrafa, né? Então aí eu Uhum. tenho uma coordenação motora fina que vai provavelmente precisar de um amadurecimento de reflexos, de informações neurais que vão passando para vários músculos, de uma maneira mais simples para ser falada, Uhum. e aí essa criança dá conta. E tem também a questão da relação como essa criança lida com o externo, e tem uma interferência importante de como esse externo invade a criança. Né? Então, essa questão que eu vou dar um espaço, assim, não é só comportamental, mas esse ambiente todo. Então, se eu crio uma relação com o corpo de rigidez, de braveza, ou de não poder se mexer, tudo isso Vai interferir. vai interferir e vai desencadear numa resposta motora dessa criança também. Não sei se ficou claro, eu acabei expandindo um Não, pouco, Rê. para mim ficou bem claro, né? Eu preciso Se saber de alguém não todo mundo aí. ficou, por Eu favor, queria fale abrir aí. um parênteses assim, que assim, nós como profissionais, não só como fisioterapeutas, mas como profissionais, com essa onda toda das lives, né, de uma exposição maior de conteúdo, né? Muita gente tem feito isso e nós profissionais temos recebido muitas críticas por falar fácil. Então, eu só queria abrir esse parênteses aqui por dizer que, assim, muitas vezes quando a gente tenta traduzir um tema mais científico e mais difícil para o leigo, que é quem eu quero informar, porque essa pessoa que precisa dessa informação, então muitas vezes a gente sofre sim críticas em direct e tal. Então eu queria deixar bem claro para quem está aqui ouvindo a gente que a nossa intenção é informar, a nossa intenção é esclarecer. É óbvio que tanto a Patrícia quanto eu sabemos os termos, sabemos de onde que vem o artigo, de onde nós tiramos uma coisa ou outra, mas agora a gente quer esclarecer mesmo um público que precisa dessa informação, tá bom? Eu só queria fechar o parênteses, pronto. Eu quando dou aula, principalmente para os alunos também, eu comento isso. E quando eu dou aula de corpo, né, de consciência corporal, de postura, eu falo, a gente tem que falar fácil, porque Isso. é como se a gente estivesse aprendendo a escrever. Ah, se eu tiver muita rigidez ou cobrar muita coisa, o cérebro ele já corta as informações. Então ele precisa ter um Uhum. ambiente, vamos dizer, acolhedor para aprender.
né? E nem sempre falar difícil, eu fiz um post esses dias perguntando isso, que eu falei, será que falar difícil mostra que eu sei? Quer dizer, muitas vezes não, né? E tem pessoas que, ok, eu gosto muito da gente ensinar e aprender com essa pessoa, porque Claro. eu preciso ver qual é a melhor forma de eu falar com ela. E eu estou aprendendo também, né? Uhum, uhum. E o paciente, aos poucos, o aluno aos poucos vai saindo com mais vocabulário, ele vai percebendo, mas num primeiro momento ele tem que ser acolhido, né? Eu não tenho que Isso. mostrar para ele que ele não sabe nada. É o contrário, ele está lá e está disponível para aprender, né? É uma Isso. oportunidade que poucas pessoas se propõem, né? Ó, a gente aprende a ensinar nessas lives, é inspirador, que ótimo, Ah, isso é o mesmo. Renato, ele é uma graça. Uhum. Beijo, Renato. Que bom. Beijo, Cris. Vamos lá, o que mais? Então, eu vou só fazer as perguntas que vieram, tá? E quem tiver Uhum. algumas outras perguntas, se você quiser acenar, falar com alguém, fica à vontade. E Tá. quem É tiver o mais Eduardo alguma outra Guerra, pergunta, ele é um treinador, um coach super assim, inteligente também, faz um trabalho riquíssimo também, né? Minha mãe entrou. ah, que linda. Pronto. Então a gente definiu, né? Falamos assim de uma forma bem ampla o que é coordenação motora. Claro que vai interferir muito em cada habilidade, né? A habilidade herdada, a habilidade aprendida, né? Tem bastante coisa que vai entrar aqui para a gente nesse conceito. Mas eu queria agora, assim, de uma forma bem grosseira e bem rápida, grosseira, desculpa, não, bem simples, mesmo porque a gente vamos deixar um tempo para a É. prática. Uhum. Qual que são as principais diferenças que a gente pode ter entre a coordenação motora fina e a coordenação motora grossa? As principais diferenças, né? Isso, é. Tá. Uhum, A principal diferença é o controle motor. Se eu tenho um bom controle motor, seria do proximal, que é o meu tronco, o meu pescoço, a minha cabeça, se uhum, eu tenho esse controle do quadril bem estabelecido, aí eu vou conseguir gerar um bom controle motor para a motricidade fina. Então, muitas vezes, se eu vou controlar fazendo assim, significa que eu estou muito torta e que eu não estou conseguindo me organizar para fazer. Então, eu tenho que girar o caderno. Eu estou falando mais da criança, desculpa. A aham, criança aham. gira o caderno e pega a caneta, que eu não estou com a caneta aqui, e ela pega alguma coisa, ela se torce inteira. Ela está mostrando que ela não está confortável, em primeiro lugar, para fazer uma atividade dessa. Isso está sendo muito mais assim exaustivo para ela. Então, primeiro ela precisa ter uma coordenação corporal mais centrada. Então, mais proximal, é o que a gente chama de proximal, é que vem do eixo do corpo, próximo ali do eixo que vai reagir contra a gravidade. E aí, depois, ela libera essa escápula, o ombro, aí ela vai conseguir liberar e fazer um movimento mais refinado com essa mão. Da mesma forma com o olhar, né? Aí só que entra uma questão de olho, ouvido, audição, porque se a criança tiver alguma deficiência, isso também modifica o global, só para fazer um parâmetro, tá? Os sentidos têm uma influência direta, né, no controle motor. Sim, sim, Um, mas só então para diferenciar é o controle motor que essa criança consegue ter, e isso vem de experiências motoras, vem também de amadurecimento neural, né, e muscular, então vem de algumas experiências que ela precisa ser experiências motoras que ela precisa vivenciar para ela conseguir uhum. coordenar e incluir esses desenvolvimentos nas próximas habilidades. Tá ótimo. Se para mim foi bem claro, se alguém Se não, quer um pouco mais, a gente vai indo lá. Então, uma outra pergunta aqui. A coordenação motora influencia na consciência corporal? Mas antes dessa pergunta, a gente podia definir o que é uma consciência corporal, né? Para poder corporal. daí a gente entrar no que a coordenação motora pode influenciar na consciência Certo. corporal.
Então, aqui no livro eu faço uma definição muito simples, né, que era para a própria criança conseguir dar conta do que é a consciência corporal. Eu coloco, não vou falar o livro inteiro, mas uma Não, parte, mas é lindo, ela esse é um poema, é né? lindo, né? Além do poema, né, que tem aqui. Eu vou ler o poema então, Lê, vai. que eu adoro. O Davi falando, né? O Davi teve um insight de como que ele entendeu a consciência corporal. Então fica assim, Ana, eu fiz um poema. Frente e costas, dentro e fora, em cima da cabeça e embaixo dos pés. Tudo isso a gente tem, tudo isso faz parte da gente. Tudo isso faz a gente ser quem somos. Tudo isso faz parte da postura que adotamos. Tudo isso a gente tem que cuidar muito bem, porque tudo isso faz parte da gente e faz da gente ser gente. Ser gente é tomar consciência de tudo isso. Ser gente é tomar consciência no sentido de prestar atenção, de se tornar mais apto a se ligar no corpo. Vamos Uhum. pensar de uma maneira bem simples. E aqui eu coloco que são olhinhos, olhos mesmo, né? Como se ele consegue visualizar todo o corpo, né? Porque muitas pessoas têm, que eu falo às vezes, têm mais facilidade dessa conexão. Tem pessoas que têm menos facilidade, não quer dizer que não tenham, elas só têm menos facilidade. E às vezes tem mais facilidade de imaginar, ela tem mais facilidade de sentir, de tocar. Então a gente precisa descobrir qual é o canal que eu falo com essa pessoa para trabalhar a consciência corporal. Sim, cada um tem uma linguagem receptiva, né? E aí Brilhante, Rê. Brilhante. cabe ao fisioterapeuta, né, ao terapeuta, quem for, de se perceber de forma gentil, sem julgamento. É isso mesmo. Assim, cada um tem uma forma de receber e de se expressar, né? E uma pessoa mais experiente, né, um bom terapeuta, ele percebe logo, né, qual é essa linguagem, né, de percepção. Uhum. Um tempo atrás, eu fiz uma vivência de mindfulness, né, que é atenção plena. Eu gosto muito dessa expressão dos olhinhos no corpo. E uma das primeiras coisas que ela falou pra gente, que era para, né, na conexão com as crianças, era onde está a sua lanterninha? Então ela convidou as crianças a imaginar que está com aquela lanterna de caverna, né? E imaginar e tal, e onde está a sua lanterninha, né? No que você está prestando atenção agora. E eu percebo o quão interessante é, principalmente nas crianças que têm, não digo só déficit de atenção, mas que têm múltipla atenção, né? Como é importante às vezes trazer, né? Traz sua lanterninha para o seu ombro, ou sua lanterninha para o seu joelho, e que são linguagens, né, que a gente vai adquirindo com o tempo de comunicação com as crianças, né? Nem tudo é necessariamente 100% científico ou você viu Uhum. num livro, num artigo, mas muitas vezes são vivências, né? E técnicas de outras pessoas e expressões de outras técnicas, né? Que daí a gente traz para a nossa vivência e dá certo. A gente Claro, consegue claro. se comunicar, né? Então tá, Uhum. você definiu, para mim tá bem definido, né, o que é consciência corporal e o que então a coordenação motora influencia na consciência corporal ou o que que a consciência corporal influencia na coordenação motora, porque não dá nem para saber quem veio antes, né? Quem vende mais, né? A Tostines vende mais ou ela é mais Porque fresquinha, por isso que é ela vende fresquinho que mais? vende mais, é. Enfim, elas andam de mãos dadas, né? Porque assim, quando eu tenho uma acesso à consciência corporal, fica mais tranquilo para eu fazer um gesto motor. Fica mais assim. Uhum. E a consciência. Eu me lembrei de um paciente meu que eu atendi, que ele era tão encapsulado que ele não percebia nem a dor. E aí, depois de mim, ele falou: Patrícia, eu te odeio. E eu falei: por quê, né? Ele falou, porque agora eu sinto dor. Olha a É. diferença. Ele falou: agora eu consigo perceber o que é tensão muscular. Ah, agora dói meu pescoço. Porque era tão conjunto, aquilo tão encapsulado e ele não percebia as diferenças. Então, assim, a consciência Uhum. corporal vai te dar um aspecto qualitativo para você perceber o seu gesto corporal, sua coordenação motora, a sua habilidade. Então, você vai fazer um saque de tênis, você vai perceber, coloquei muita força. Isso é uma
uma habilidade da consciência corporal. Ou eu impulsionei demais, eu deixei muito o cotovelo esticado, preciso dobrar. Então, assim, tem criança, tem adultos que não percebem nem a dobra do cotovelo ou a dobra do joelho. Andam para o resto da vida brincando assim, com o joelho super esticado, ou tudo que vai fazer super estica o cotovelo. Então, são assim recursos que quando você domina o seu corpo, a consciência corporal, você se protege. Se você vai fazer qualquer Uhum. exercício, brincar de plantar bananeira, você vai tomar cuidado com esse corpo, né? Você não vai expor a tanta rigidez, a tantas, né, extensões, né? Enfim. Sim, até eu digo quando às vezes as crianças, os adolescentes, os adultos também, né? Eles retratam de uma Uhum. outra forma, mas a criança, às vezes, lá pela quinta, sexta sessão, assim, que ela veio com uma queixa postural, né? Digamos, sem dor e tal. Ela começa a falar assim, nossa, eu tô ficando cada dia mais torto. Não, você está começando a perceber, né? Na verdade, você está começando a tomar nota, está começando Uhum. a ter consciência, né, do que de como está o seu corpo, né? E tanto então para perceber a dor, quanto para perceber a postura, né, para perceber cada coisa no seu lugar, demora, às vezes tem um tempo, né? E você está indo bem, eu falo assim, não, você está percebendo, então tá ótimo. Então agora a gente pode ter uma outra referência para trazer, né, onde a gente gostaria de trazer, né, as compensações e tal. Professora, Exato. explicar a importância da consciência corporal para o paciente é parte da terapêutica? Você acabou de explicar, Rê, é isso mesmo, é parte da terapêutica, sim, Renato, porque vale muito a pena isso, né? Porque a gente ganha, ganha assim, eu ganho, o paciente ganha. Eu falo que essa sessão, quando ele tem abre um portal na vida da pessoa, ela aprende essa ligação, é turn off, turn on mesmo, assim, ela liga. É uma Aham, chavinha que ligou e é para sempre. Eu falo, ela pagou uma sessão que valeu a vida inteira dela. E isso é sim. muito interessante, faz parte sim. E quando a gente profissional do movimento, seja educador físico, fisioterapeuta, ou professor de dança, que é um dos professores que tem, ou de judô, ou de capoeira, quando eles têm essa habilidade de perceber e dar essa qualidade de tomada de consciência para o aluno, seja criança, adolescente, adulto jovem, adulto menos, Uhum. mais jovem, digamos assim, eles Depois do quarto conseguem ter. andar. É isso, tipo a gente. A gente fica até mais animado de fazer Uhum. uma atividade física, né? Uma atividade corporal, né? E é bem interessante, né? Eu já tive pessoas que chegaram também e falaram isso que você comentou, de agora eu percebo que eu tô torto, agora eu percebo que eu tô assim. Eu acho que assim, não importa, importa perceber que está diferente do que estava, né? Mais uma Uhum. vez eu falo, a questão de vocabulário, em consciência corporal a gente usa muito vocabulário de peso, volume, temperatura, que são substratos de qualidade que a pessoa consegue dar o parâmetro, né? Ele vem Uhum. muito mais de dentro para fora e eu vou conduzindo com a pessoa, mas quem valida é a própria pessoa, né? Muitas vezes a pessoa até refere, nossa, tá inchado. Eu percebi que tá Uhum. inchando. Eu percebi, na verdade é uma percepção daquilo que nunca foi percebido, né? Você sempre Sim, que é o usou o joelho volume. para andar e tal, e aí, nossa, agora tem, é isso que você falou da questão do volume, né? E aí tem até uma, nossa, eu acho que inchou. E aí você vai ver uma foto, na verdade não inchou, é a sua percepção que está nascendo, né? Ela está Uhum. começando a aparecer. Vocês fiquem à vontade de mandar perguntas. Vamos fazer uma Sim. prática? Vamos lá. Eu vou tirar aqui, vamos ver como é que vai O ficar. fone, tá bom. Ai, estão me ouvindo bem, gente? Dá um Tá, joinha, tá por bem. favor. Tá bem. Tá bom. Teve só um Vamos eco, lá. mas tá ótimo. Tá, eu quero só mostrar uma coisa que eu comprei que eu achei legal. Olha só, isso daqui é tipo uma ampulheta, tá? E eu quero mostrar que lá dentro tem água, né? Então, o que Tá. que a gente vai fazer? A gente vai deslizar o nosso tecido interior, que é a fáscia, que são os músculos, que é o sangue. Então, ó, existe volume passando, dá pra ver aqui? Dá, tá Isso, excelente, muito tá? bom.
Isso, então a gente vai trabalhar com esse tecido. O que eu quero que vocês Tá. façam? A gente vai usar as meias, tá? Eu criei isso daqui para fazer uma Deixa eu pegar aqui, dinâmica peraí. com os alunos que até estão aqui. E aí a gente vai juntar as 4 meias, tá? Que são meionas, né? E a gente vai Aham. dobrar, fazendo um As duas rolinho. juntas? As 4 juntas. Ah, Se tá só bom. tiver 2, tudo bem também, Não, tá? duas que eu falo, os dois pares, tá. Ah, os 2 pares, tá. Então começa da pontinha dos dedos, enrola, a gente vai fazer uma Tá. bola. Aí a bola, a gente vira. Quem tiver uma bola em casa pode usar, mas é interessante a gente ter, né? Eu vou usar uma prática com o que eu fiz até com os alunos que estão aqui, mas eu acho muito interessante. Então, eu vou ficar aqui, vocês podem ficar em pé, ou de joelho, ou sentado. A gente vai colocar a bola embaixo da axila e a gente vai deixar as mãos ou no colo, tá? E aí eu vou rodar ombro para um lado, tenho que deixar o meu cotovelo meio dobradinho, tá? Para eu poder Tá. fazer olha como é que tá a minha mão. Ela tá aqui, ó. Tá bom? Tá, dá pra ver. Assim. Dá pra ver, tá ótimo. Então, eu vou brincar, ó, de levar ponta do cotovelo para trás, ponta desse cotovelo para trás. E o meu tronco, que a gente quer uma questão de coordenação motora global, vai me levar junto. A minha mão, como é um pouco para criança, eu vou brincar com essas Tá bom. analogias, tá? Vou brincar de passar super bonder na minha coxa e aqui perto do meu quadril e não vou desgrudar. E eu vou levar para lá e vou levar para lá. Quem pode ir é só a pontinha do meu cotovelo. É essa pontinha aqui que a gente vai descobrir que existe. E pronto. Aí eu estou tentando ensinar para a criança que existe uma pequena rotação, que essa coluna, tá? Ela faz uma rotação, que ela tá girando em eixo, e eu posso brincar, né, com esse eixo aqui. Então, ela tá girando para um lado e para o outro. Aí também eu vou trabalhar com essa criança a questão assim, de um lado que ela percebe que ela aperta e o outro lado que não tem nada. O que acontece de um lado, o que acontece do outro? Será que esse ombro que não tem nada vai mais ou vai menos? E aí a gente pode brincar com um monte de qualidades aqui de movimento. Eu posso brincar de suspender o ombro, de descer o ombro, de virar para trás, de manter a cabeça no eixo e só virar o cotovelo para trás, né? Levar para trás. Entende? Posso subir um e descer o outro. Então, A pelve fixa. A pelve fica, de qualquer jeito. Tá. Por isso que às vezes eu começo sentada ou semi-ajoelhada para a criança ter a questão de tronco. Aí eu tiro a bola e eu vou trabalhar os dois sem nada. Se cansar, panturrilha alguma coisa, senta sobre os isquios, né? Às vezes a criança também não consegue sentar muito no chão. É difícil, criança senta bem no chão. Mas a gente já sente bem mais, né, a parte do lado que colocou. Tá vendo? E é uma bolinha que ajudou, olha, ela não é tão dura, que se colocar a bola de tênis fica dura. Então você pode pôr, dependendo da qualidade que você quiser, a bola de tênis encapada aqui dentro, com um par de meia só, dá certo. Entendi. Porque aí você vai ter referências de apoio. Bom, aí nisso daqui a gente conseguiu fazer bastante coisa. Eu posso trabalhar plano superior, plano inferior, a lateralidade, eu posso brincar com tudo isso. Só contar uma coisa para quem gosta disso, eu gosto muito desse livro do Laban, tá? Que depois eu faço um print e te mando, se você quiser postar. Na verdade, quem organiza é a Lisa Ullman. Laban trabalha muito com isso, volume, peso, lateralidade. Então, ele vai fazendo essa descoberta de eixo, de vencer a gravidade mais alto, mais baixo. Então, isso é muito rico para a criança começar a tomar contato com o corpo dela. E a gente pode daí trabalhar o outro lado para perceber a diferença que tem. A diferença de um do outro, tá. Isso, vamos ver se tem alguma coisa aqui mais. Não, só maravilha, maravilha, que dinâmica interessante. Pelve fica fixa. Eu preciso da pelve fixa que você tinha colocado, porque senão vai tudo junto. Aí fica um balanceio.
Não Aí a adianta criança muito, não né? percebe quem puxa quem. Então eu É. preciso trabalhar, eu trabalho muito com ponto fixo. Você tem essa coluninha aí? Tem, né? Tenho, Acho que você tem tenho. ela aqui. Acho que seria mais ou Ó, menos isso. Se a gente fixa aqui embaixo, a parte isso, uma vai e aqui de baixo continua, isso, né? Seria isso, isso, né? Tá, isso, exatamente, tá ótimo. exatamente. Bem entendido. Isso tem tantos esportes, né? Uhum. Essa necessidade de fixar a pelve e fazer a rotação do tronco está presente, nossa, em muita dança, em esporte individual, esporte coletivo. É muito Os interessante. lançamentos, né? Os É, lançamentos de bola, né? Que eu preciso ter. Lógico que, por exemplo, para um basquete, a perna, né? Ela vai gerar um impulso para o quadril. Mas eu preciso ter esse. Que eu acho que a gente tem que tomar cuidado em alongar demais as coisas. É importante o uhum, alongamento, isso é super válido, mas eu preciso fazer um alongamento conectado, fazer um alongamento com controle, né? Porque senão fica só lá meia hora alongando. Esse alongamento, por exemplo, tem que tomar muito cuidado, porque se a criança já tiver uma escoliose, uma tendência à escoliose, uma tendência à gibosidade, eu vou expor demais isso sem controle. Então ela não tem nem noção de onde está o ombro, já está lá em cima. O ombro, se eu levanto o meu braço, ele tem que estar aqui. Eu tenho que manter o espaço do peitoral, eu tenho que conseguir criar essa. E a criança normalmente quando vai. E eu tenho adolescente também, que eu peço algum exercício, ele não termina, ele deixa o braço lá é. longe. Eu vou fazer um movimento, né, às vezes de pegar alguma coisa, ele vai lá e deixa a mão molenga. Então eu trabalho muito esse controle. Isso vem muito do Cabot também, né, Rê? Que a gente. Muito, muito Cabot. É, eu acho É, interessante, quero falar oi para o Walter, uma honra ter ele aqui do Referência do Futebol, uma incrível. estão perguntando se vai Mas ficar enfim, gravado, Rê. Você vai deixar ficar gravado? gravado. Vou Vai, deixar ótimo. gravado, Vocês tá? podem Toda a rever com sequência calma. tá gravado, tá bom? Dá para rever com calma. E dá para ver o nome dos livros e tudo, né? Mas assim, sobre isso do alongamento, eu só queria falar sobre um detalhe assim, com criança, a gente só alonga o que precisa. Né? E A gente criança já é alonga o que tá hipermóvel, né? curto, é. Grande maioria das crianças é hipermóvel. Então, eu tenho vídeos falando sobre isso, sobre esse cuidado, né? Então, assim, a proteção da articulação é muito importante, tá, gente? Essa coisa de sair alongando todo mundo, a gente tem que tomar bastante cuidado. Obrigada, Walter, a honra é nossa, agradecendo aqui. Obrigada. Tá bom, Patrícia, já entendido bem. Uma questão que eu acho interessante do adolescente também, tudo muito assim, da falta de controle, né, também, é que o crescimento, falei isso nós conversamos sobre isso numa outra live com o Dr. Cláudio até, o crescimento, ele não é muito ordenado, né? Às vezes cresce músculo, depois cresce osso, depois cresce o ligamento, e aí tem uma ação hormonal para crescer, para aumentar a cartilagem, enfim, o crescimento não é ordenado. Então, a mesma coisa para todo mundo é meio perigoso. Então, essa coisa de vamos fazer o que os adultos fazem, não. Toma bastante cuidado, né, com essa fase aí, porque Nossa, brilhante, Renata. Eu lembrei muito de quando eu estudei com o Marcel Bianfé e ele falou uma coisa que, olha, até me arrepiou, marcou demais para mim. Ele falou assim que a criança, né, que o desenvolvimento a gente cresce desigual, digamos assim, de uma maneira, né, igual você Aham. comentou, e que na primavera, eu não sei se isso, não vou dizer que isso é verídico ou não, né, mas ele falou que na Uhum. primavera a gente cresce mais, a criança Hum. desabrocha mais. Eu achei tão lindo. Eu tentei pesquisar, mas acabei que depois eu não pesquisei, mas agora eu lembrei, vou pesquisar. Eu E penso é numa bem questão isso mesmo. sensorial, viu, Patrícia? Porque assim, a roupa, ela camufla muito, né, o sensorial. E talvez na primavera, né, que vem depois do inverno, a gente vai se libertando um pouquinho. Tem uma pergunta aqui, ó, professoras, como fazer com criança hiperativa? Linda pergunta, Isa. Eu gosto muito dessa referência da lanterninha, ela me ajuda muito. Isso mesmo, criança da mini adulto, vocês falam sempre, exatamente. Eu gosto muito da lanterninha, ela me ajuda pessoalmente. Como eu tenho um transtorno de déficit de atenção, para mim, eu entendo bem qual que é a dificuldade do foco, né? E uma questão também com a criança hiperativa é programar várias atividades com a mesma finalidade.
trocar, sim, de atividade, porque se não é interessante, já era, né? E assim, tem sim uma relação de crianças hiperativas e uma diminuição de coordenação motora, né? Até mesmo por causa do controle. Então, essas são as que mais aparecem. Qual que é? Daria para usar alguma prática integrativa junto com o tratamento convencional, por exemplo, um óleo essencial no difusor? Sem dúvidas. Mas responda, você que é a entrevistada. Não, você também. Isa, só para você saber, a Rê só trabalha com criança, ela é referência nisso. Mulher é the best. Então, sim, né? É que eu comentei também uma vez com eles assim, que para trabalhar com óleos, tá, a gente precisa estudar, entender, porque também colocar muito aroma, muita questão, às vezes a criança também não dá conta, né? Mas ok, se você souber o caminho, eu acho brilhante. Uma outra dica que eu dou para trabalhar com criança, hiperativa ou não, etapas. Você tá fazendo uma coisa. Eu tinha muito um pacientinho que falava assim, e agora? Eu tô fazendo, sei lá, tá fazendo esse exercício. Ok. O que a gente vai fazer depois? O que a gente vai fazer depois? E eu falava, não sei, agora é essa atividade. Focava nisso, não ficava deixando entrar muita questão dele nesse sentido. Agora é isso. Focar no agora, porque senão ele era um nível de ansiedade que ele queria saber sempre o depois. Então eu falava, agora é isso, agora a gente vai tomar água, bebe água, sente a água. Então eu ia muito usava muito interocepção nesse sentido, percebe o pé no chão, bate o pé no chão. Eu ia muito com criança, no geral, pro sólido, pro concreto. Isso. Criança, às vezes não dá pra gente abstrair muito. Eu ia para um abstrato de um conto infantil, mas usando uma referência corporal sólida, concreta. Tá bom. Temos mais uma dinâmica? Temos. Então vamos lá. Ó, agora vai ser o cabo de vassoura. E também pode ser feito em pé. Só que eu vou precisar que vocês coloquem. O meu é um cabo mesmo, viu? Eu comprei ele numa. Vou fazer propaganda, sei lá. Tem no Magazine Luiza e tem na Carci também. Quem quiser um bastão, porque esse aqui tem 1,50 m. Ele é melhor para trabalhar do que o cabo de vassoura, viu, gente? Mas, né? Então vocês vão deixar a parte reta do cabo na parede. E aí a gente vai sentado. Deixa eu virar um pouquinho a minha câmera aqui. Vocês vão estar sentados em forma de X a perna. E aí vocês vão manter o cabo. A mão, eu vou ficar mais aqui só para vocês me verem, mas deixa o braço numa altura. Aqui, ó. O braço vai estar não aqui em cima, mas a gente vai chegar aqui depois. Ele vai começar perto do seu queixo, cotovelo para baixo. Dá para ver, gente? Cotovelos para baixo. Ombros escorregam para trás, lá para o bolso da calça. A mão que tá fora da parede, tá? Então, uma mão tá segurando o cabo. Essa tá na parede, essa aqui. Fora, isso, aqui tá segurando o cabo na parede e fica. Essa daqui vai empurrar o cabo. Essa, então, daqui tá fora da parede, deixa eu pôr ela pra cá. Empurra o cabo. Automaticamente, você tá sentado no chão ou no banco, a sua coluna, a sua parte lateral, percebe o que acontece com ela. Olha a minha. Ó, eu vou pra lá. Então, eu vou começar a informar para esse corpo que um gesto com força precisa ser um gesto contínuo. Então, eu tenho que... Isso é cadeias musculares. Eu tenho que encadear o meu lado, né, o da direita, mas o meu lado, daqui, que no caso aqui é a esquerda, tá? Não sei de vocês. O perto da parede, vamos pensar assim. Ele está estabilizado. Ele está estabilizado, mas olha, eu caminho para cá, sem andar. A criança adora isso. Ela começa a brincar, de vir e tal. Aí agora eu posso, como ela está sentada, fazer ela perceber o que acontece com o ossinho do quadril desse lado que está perto da parede. Ele levanta. Então deixa ele no chão. Ele vai levantar, leva ele para o chão. Então eu vou começar a dar um controle em diagonal para dessa musculatura. Cruzado, né? Oi? Um controle cruzado. Cruzado, obrigada, do sistema cruzado, né? Que hoje o Tom Myers hoje não, né? Os livros do Tom Myers falam
dessa parte espiral, mas é bem isso. O ombro de fora da parede tá fazendo uma força, então meu cotovelo vai para lá, meu cotovelo vai para baixo, mas ele tá fazendo uma força. Bíceps trabalha, peitoral trabalha de uma forma que faz força, mas ele organiza o ombro. Porque não adianta nada eu ficar fazendo força aqui e fechar o peitoral dessa criança, né? Principalmente se for uma criança com parte respiratória. Eu fiquei uma criança com asma. Tenho asma até hoje. Então, assim, é muito difícil. Isso aqui é muito encurtado em mim. Então, quanto mais eu trabalho de forma alinhada, melhor é. Por que é legal o cabo? Porque é uma parte sólida, leve e ela controla. E ela consegue segurar. Aí eu posso brincar com as alturas. E aí ela vai... quanto mais eu distanciar aqui, mais eu estou distanciando do centro de gravidade. Vai ficando mais difícil para controlar. Mais perto, eu controlo melhor. Então, se é uma criança que está muito dispersa, eu não vou começar lá longe. Eu vou começar perto e aí ela vai conseguindo. Posso abaixar e trabalhar aqui também. E aí vou dando alguns controles para essa lateralidade de corpo, que é coordenação motora global, que eu estou no eixo do tronco. E estou ensinando também para essa criança que o que é muito importante, ela entender o concreto. Então, eu trabalho muitas vezes com garrafa, por exemplo, para ensinar que é um cilindro. Aí, às vezes, eu pego o cabo e a gente... sabe colher de pau, Renata, grande, que a gente encontra na feira? Aí eu brinco, a gente bate a colherzinha e vai ou tapotagem, para ela entender que tudo isso onde funcional. Essa dinâmica que você fez aqui de empurrar, né, para um lado, ela é bem interessante, traz para o concreto aquela criança desabada, né? Que tem que tem aquela postura que você fala, uma postura preguiçosa, mas não é que ela tem uma cifose, não é que ela tenha necessariamente uma curvatura já estabelecida. É mesmo, eu acho que todo mundo consegue visualizar essa criança desabada, né? Aquela que, não estou falando necessariamente pé plano, hiperextensão de joelho, não. Não aguenta ficar, ela fica sempre que não se aguenta, ela tá sempre enroladinha, ou né, pode desabar para um lado, desabar para o outro. Quando ela precisa fazer a força para um lado e a contra-força do outro, não tem como ela se manter no desabamento. Então, isso é uma coisa interessante que dá bem tranquilo para fazer em casa. Sim. E sai também um pouco dessa coisa de só ter que, porque às vezes assim, não sei se a gente entra nisso ou não, mas só fazer abdominal para arrumar postura, sabe? Então pode entrar. Fica só no padrão, flexor, extensor de novo. A gente tem que lembrar dessa tridimensionalidade e desses sistemas que se conversam, né? De elipses, de espirais, de laterais, né? Eu preciso ter esse contorno, esse relevo para trabalhar, né? Então, não é só bolar uma atividade que a criança fique para fora. Isso traz uma segurança para a criança que internaliza a criança, sem eu ficar, sabe, e brigando ali com a criança. Eu falo, controla o cabo, vamos lá, vamos fazer esse. E muitas vezes com criança, dependendo da idade, é isso que eu estou fazendo mesmo. Eu não invento muita moda. Dependendo da criança, eu vou para um lúdico, para um conto, ok. Tá. Mas às vezes ela falou assim, professora, isso não geraria tensão para o trapézio, né? O trapézio, esse músculo aqui que dói. Para crianças que já são mais tensas mesmo? Então, o Renato fez uma experiência comigo lá na aula. Eu gosto muito de trabalhar tensão corporal, porque daí a gente vai aprender a distribuir essa tensão corporal. O trapézio, ele tem que trabalhar, mas não elevado. Perfeito o que o Renato falou. Ele tem que trabalhar na posição dele, de fazer um espelho, né, para essa escápula ser segurada. Então eu vou ter um amparo ali para o serrátil fazer o trabalho dele, para o grande dorsal fazer o trabalho dele. O trapézio tem que estar tenso, mas não elevado. Ele não pode trabalhar junto com o elevador da escápula. Então aí o encaixe para lateral, eu quebro um pouco isso de ficar elevado. É um bom exercício, porque eu dava muito enrolamento, Rê. E aí eu dou ainda enrolamento, mas eu percebia que a criança já ia e já fazia, para fazer o enrolamento, ela já ia levar o ombro aqui. O queixo no peito, E aí que eu comecei a sair um pouco, isso são anos, né, de experiência minha e tua, né? Sair um pouco desse eixo flexor-extensor.
E aí eu comecei Eu a gosto bolar muito outras... também nessa questão da criança que reage, né? Da criança, do adulto, do adolescente, enfim, que reage com o elevador da escápula, né? Que reage ao elevador dos ombros aqui, fica mais tenso. Eu gosto de brincar bastante, de falar que os ombros são inimigos das orelhas. Então Que legal! eu tenho essa dinâmica de falar, né? Assim, olha, os ombros são inimigos das orelhas. Então, não falo quem é seu inimigo, nada disso, mas eu falo, e quem é seu melhor amigo? Ah, meu melhor amigo é o Fernando, tá bom. A escápula direita é o Fernando, e você, Rafael, é a escápula esquerda. E vocês não gostam de ficar sempre juntinhos? Então, você junta as escápulas, né? Os amigos estão juntos e os inimigos estão longe. Então, quando você faz, e agora nesse exercício, nessa dinâmica e tal, não esquece dos inimigos longe e dos amigos juntinhos. Tem algumas coisas, se a gente não trouxer para o concreto, né, para uma coisa palpável, não funciona. Exatamente. Não vai, né? Então, claro que E se ele descobrir onde está tenso, é muito legal. É uma sacada boa. Eu vou muito por esse que ele me deu o caminho. É que a tensão também nem sempre é ruim, né? Uma coisa importante para a gente saber, vou usar o exemplinho aqui, ó, que eu sei que você tem aí também, é que, ó, essas cordas estão todas tensas, né? Elas estão todas tensas, e isso é que mantém aqui essas madeirinhas uma longe das outras, né? Então, assim, não necessariamente elas estão fortes, elas estão sob tensão. É claro que isso é assunto para outras conversas, mas só para a gente entender que precisa também saber o que é uma boa tensão, né? O que não é uma boa tensão. Porque eu acho que então, a questão fica muito banalizada de só relaxar. Então, Isso. Entendeu? É uma palavra que eu tenho evitado usar. Eu não falo relaxar mais. Eu falo assim, eu vou cada um para um nome, assim, mas porque o relaxar a pessoa fica muitas vezes assim, sem domínio do que acontece. Então, sem referência, né? E ela fica em pânico, porque ela fala, não consigo relaxar. Então eu falo, volta à posição inicial, isso, eleva, e agora volta à posição inicial, que ela começou. E aí vai indo, né? Porque, e também assim, essa questão de soltar demais o corpo é muito complicado. Para quem trabalha com postura, a gente tem referência. Por isso que eu falo, trabalhar com postura não quer dizer que é difícil, mas também não gosto de quem simplifica demais. Porque você tem que ter uma direção, você tem que ter um raciocínio, tem que ter uma estrutura física ali atuando, senão não consegue trabalhar. E também uma questão de tomar muito cuidado com essa questão assim, não, com postura só se trabalha de forma dinâmica, não, com postura só se trabalha de forma estática. Com postura nós trabalhamos de forma dinâmica e de forma estática. Cada pessoa, ou cada postura, ou cada desafio é um desafio, né? Assim, eu acho que uma coisa boa que eu falo assim, às vezes eu tô olhando alguma coisa e falo assim, nossa, mas como você sabe que eu tô com mais peso na perna esquerda do que na direita? Eu falo assim, gente, para alguma coisa a ruga tem que valer. Não é possível. Algum benefício ela tem que trazer pra gente, né? Claro. Não é possível, né, Patrícia? Mas é claro, tem a questão da experiência manda muito, mas assim, tomar muito cuidado com essa regra muito, nossa, para isso tem que fortalecer não sei o quê, para aquilo tem que não coloca ninguém numa caixinha, né? As pessoas são diferentes e elas merecem cada uma um olhar. Patrícia, nós temos 10 minutos, não sabe? É muito rápido, meu Deus do céu. Mas eu acho isso que você falou, faz um post sobre isso, porque é maravilhoso. Que, olha, arrepiou de novo. Porque cada pessoa merece ser olhada, né? É uma das minhas, assim, filosofias de trabalho, personalizar a postura, né? Por mais que a gente tenha algumas referências para todos, cada um tem o seu recurso, porque tá naquela postura, né? Ele precisa estar, ele está, ele quer às vezes sair, mas ele está naquela forma, né? E eu não posso simplesmente colocar ele, como você falou, igual a todo mundo. Tá. Eu vejo sempre você falando, Patrícia, a questão dos pés, né? De sempre você tá falando em exercícios ou de barriga para cima, ou sentado, ou em pé. Eu vejo que você sempre gosta
da referência dos pés, né? O que que você tem a dizer sobre isso em relação à postura, né? Um trabalho de consciência corporal para levar uma boa postura. Olha, eu diria assim, até eu fiz um vídeo que eu me inspirei, me veio uma coisa assim de relacionar a postura com a arquitetura, né? Tá aqui no meu feed. Mas é assim, os pés, eles vão mandar muita energia pro meu quadril, energia muscular, né? E vai Uhum. reagir contra a gravidade. Se eu não tenho um bom pé, e entendo por um bom pé um bom apoio, Tá. tá? O meu quadril fica sem mandar força. Quem vai fazer força é minha lombar. Quem vai fazer força é meu ombro, quem vai fazer força é minha cervical. Então, algumas dores posturais que a gente vai coletar. E hérnias, enfim, tendinites de ombro, corredores com problema no banguito. Patrícia, como assim o problema é o pé? Calma, é questão de referências musculares, de cadeias musculares, mas é questão de analisar, né? Por isso que eu falo que assim, a estática, ela é assim, uma grande professora para a gente entender como essa pessoa está em pé. Não adianta só ficar mandando a pessoa mexer. O movimento é Uhum. maravilhoso, mas para eu ter um bom olhar como profissional, eu preciso enxergar como essa pessoa está enfrentando a gravidade. Isso aqui, olha, é ouro, gente. É ouro em pó que a gente É, está dando para vocês. a Carol falou, nossa, minha mãe, é verdade, é minha também, que a Carol é minha irmã. Sabe que isso do pé, eu uma vez recebi um menininho aqui, ele tinha de 5 para 6 anos, filho de uma grande amiga minha, e ela tava com uma queixa tal, né, da criança na escola, com uma dificuldade de segurar um lápis. E então eu avaliei a criança, né, como um todo e tal, e eu disse para ela naquele momento, olha, eu vou te encaminhar para um físio que faz palmilha, ele vai dar uma estabilidade melhor para esse pé e você vai colocar ele no futebol e na natação. Ele não precisa de fisioterapia? Eu falei, é isso que ele precisa. Ele precisa de uma boa referência nos pés, né? Usar os pés. E usar os pés. Então, assim, ele precisa de força no tronco, para isso você vai colocar ele na natação. E ele precisa descobrir que função que o pé dele tem. E numa bola, por exemplo, que o pé estende, que o pé tem força, que a perna vai e tal. Olha, em 4 ou 5 meses que ela estava, a professora veio perguntar quem era a psicopedagoga que estava tratando do menino. Quem Técnico era de futebol, motricista? Quem era o motricista? Eu professor falei, de natação. exatamente, e aí ela falou, né, sobre isso. Então, às vezes, a gente supervaloriza questões e minimiza outras questões. É muito raro, acontece, gente, mas é muito raro criança que não é sedentária, que explora o mundo, que sobe, que desce, que corre, ter questões posturais mais graves, né? Sim, Acontece? Acontece. sim. A gente sabe que acontece. Mas, assim, o sedentarismo, ele é pai de muitas dessas coisas, né, Patrícia? E nada melhor do que essa criança explorar vários esportes, né, Rê? Uhum. Vários fundamentos esportivos, vamos falar melhor assim. Então, por um período ela passa para uma arte marcial, por outro período ela passa pela Isso. natação, por outro... E eu acho legal que às vezes os pais reclamam, mas ele começa e para, começa e para. Ótimo, começa e para. Eu sei que é duro, tem roupa, tem um monte de coisa que tá junto. Mas corporalmente falando, é um aprendizado Uhum. motor interessantíssimo. Porque, e realmente às vezes perdeu o interesse, é porque para aquela criança tá mais difícil, ela quer descobrir um outro desafio para ela resolver. E é bem interessante. E isso é muito importante, porque o gesto esportivo, ele oferece para a gente uma habilidade que é a qualidade de força, a qualidade motora, né, de controlar aquela bola. E aquilo não é pensado, aquilo é organizado e realizado, Uhum. né? Então, eu acho maravilhoso, assim, os esportes em geral. Sabe que eu uma vez estava conversando com o PH, que ele é técnico da base do Atlético Paranaense. E as crianças lá da base de futebol, elas treinam 2 vezes por semana badminton e basquete. Então, eu vejo muito, eu circulo bastante nesse meio, né, que o Theo gosta muito de futebol, então
as pessoas são muito fechadas, né? Ela tem que executar cada vez melhor o movimento e já tem uma exigência da motora, né? Das crianças com uma habilidade adulta. E muitas vezes essa mudança de estímulo e esse aprendizado de um outro gesto motor, nossa, ajuda muito. Você vê que uma base está aplicando isso com as suas crianças. A minha irmã está falando, ufa, fica aliviada. Minha filha com 12 anos está no quinto esporte. Não tem jeito, Carol. E a Gilvana, ela está comentando que habilidade motora, qualidade física, exatamente. Isso. Né? Então a gente vai tendo uma riqueza, né, dessa qualidade que a gente oferece e que a gente precisa atuar. E às vezes a criança tem fases mesmo, né? Porque às vezes tem fases que ela tá mais introspectiva. Alguém comentou aqui, tem dias melhores, tem dias piores. A criança tem fases também, hormonais. Pra todos. Tem a fase que eu brinco da engorda, né? Que ela engorda, que ela vai crescer. Às vezes ela fica mais ativa, menos. Precisa ter muita garra de corrida, então ela não vai aguentar fazer naquele período. Então, são tantas variáveis, né, Renata, que existe ali que... Enfim. Sim, é interessante que nessa fase mesmo do acúmulo, né, no acúmulo de gordura para a questão hormonal, ela perde mesmo velocidade, né? Isso aí é uma questão orgânica, fisiológica, né? Não, mas Patrícia, você quer falar mais alguma coisa a esse respeito? Ah, sim, ganha muitas. Porque nosso tempo está acabando quase. Tá bom, muito obrigada pelo convite. É, como sempre, uma delícia conversar com você, né? Pra gente estar tomando um café assim juntas e todas essas pessoas maravilhosas ouvindo a gente, né? Quero só agradecer, porque é uma honra poder ter alguém nos ouvindo, né, Renata? Aqui. Se nossa, obrigada, muito gente. Obrigada mesmo, viu? É isso, obrigada. Pessoal, assim, quem é do meu público, eu vou dizer para seguir o Instagram da Patrícia, que é muito legal. Ela está colocando agora uns padrões posturais, Você tem uma palavra que você usa. É o diário, eu criei isso. Diário postural. Inventei do nada, o diário postural. Me veio uma aluna, isso. Vou seguir aqui, vamos ver como é que vai ficar. Diário postural está bem interessante. Quero também convidar vocês a fazer essas duas dinâmicas aí da bolinha e do controle, né? Principalmente com esse pessoal que mais desabado. E quero convidar quem tiver interesse, na quinta-feira eu vou receber o Elton, um professor, um educador físico, que ele tem um método muito interessante que ele recupera um pouco desse aprendizado motor perdido na infância, que a gente tinha com algumas brincadeiras e tal. E eu vou conversar com ele na quinta-feira. E eu quero convidar para quem tiver interesse, que for profissional do movimento, no dia 3 de novembro, uma aula pelo Zoom, tem que se inscrever, tá bom? Pelo link da minha bio aqui do Instagram, vocês estão todos convidados, é uma aula gratuita que eu vou falar sobre por que as crianças podem ter mais dor agora, nesse tempo e no futuro. Agradecer muito minha colega e minha amiga, Patrícia, que o contador aqui já abriu. Obrigada, Patrícia. Um beijo, por ontem gente. E por hoje, ter reservado esse tempo. Que bom que deu certo hoje. Obrigada por quem voltou hoje. E é isso. Pessoal, faz um print da gente aí, ó. Quem aí, Carol? Faz aí, 1, 2, 3 e... Valeu, muito obrigada, viu? Gente, um beijo pra todo mundo. Adorei ver vocês aqui. Muito obrigada. Eu vou desligar, ó, em 3, 2, 1. Tchau.